Nossa, papo reto. Gente, eu sou modelo. Eu sei que eu sou bonita. Não preciso de elogio. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E o vídeo de hoje traz uma notícia impactante. Quem conhece Teta dos Santos sabe aí da sua trajetória. Ele falava sobre filosofia, Olavo de Carvalho e coisas desse tipo. Ele, talvez percebendo que esse tipo de assunto não iria pra frente, começou a falar sobre a Red, porque esse assunto estava em alta na época. Agora, mais recentemente, ele foi migrando pra fofoca Piu paulatinamente, lá quando ele ainda tinha o canal Submundo Intelectual. E agora, por último, como a pista tá salgada pra falar sobre a Red, ele assumiu de vez essa alcunha de fofoqueiro. Para os senhores terem uma ideia, recentemente o Júnior tá falando até sobre novela lá no Redcast. Além disso, de vez em quando, pelo menos umas 2 vezes por semana, ele também se dedica a falar sobre como tá a vida da Virgínia. É claro que isso só aconteceu depois dele já ter conquistado um certo público. Inclusive, os detratores do Chadney usam esse argumento para falar que ele só usou a Red para crescer na internet e depois, quando ele já tinha inscritos, que ele se tornou a Sônia Abrão da Red Pill. Mas eu não acho isso. Eu tenho uma grande admiração por Teta dos Santos, um dos maiores avaliadores de VSM do Bostil. E claro, não confundir isso com um mero manjador de trolha, é completamente diferente. Teta dos Santos tem autoridade nesse assunto. Todos que conhecem o Masters sabem que durante um período ele tinha uma comunidade onde o pessoal que queria ter o seu VSM avaliado mandava uma foto para Júnior dos Santos e ele, com todo o seu conhecimento, dava-lhe uma bela de uma manjada na foto dos caras e dava uma nota para eles. Hoje em dia, como todos nós já sabemos, Teta dos Santos tá milionário, com os dentes impressionantemente brancos, muito diferente dos velhos tempos. Se você reparar na evolução capilar de Teta Chadney, você fica impressionado, porque o cabelo dele aparece cada vez mais liso, misteriosamente. E quem diria que um dia Teta dos Santos ia alcançar todo esse sucesso, hein, senhores? Quem olhava pro Teta antes, gago, os dentes dele também tinham uma qualidade questionável, muito diferente de hoje, como eu mencionei. Ele morava em Guarulhos nessa época, tinha que ir de ônibus até o Redcast para poder apresentar lá com o Beluga no tempo das vacas magras. E quem vê o Teta hoje fica impressionado. Além dele estar milionário, a aparência dele também mudou bastante. Ele não gagueja mais como era antigamente e muitos dizem até inclusive que Teta dos Santos tá mascarado, virou outra pessoa. Por que ele não entrevista mais a professora Cláudia Pacheco para ir aí no Redcast, por exemplo? Ele farmou até as ovas aí quando o canal dele era pequeno com essa senhora que tem bastante conhecimento e agora virou as costas, né? Tá vendo como a vida é, senhores? O Masters naquela época encheu tanto o saco dessa senhora que ela foi logo uma entrevista de 1 hora pra ele nessa época e foi a partir daquele momento que ele foi começando a ficar famoso. E isso já faz uns bons anos, até um dia onde Ryan Santos foi participar do Redcast. Esse dia, não só o Bolivariano dos Santos, mas também o Beluga foram humilhados pelo Ryan, mas ali foi plantada uma semente, rapazes. Ele ficou falando que os caras eram pobres e que não iam chegar a lugar nenhum. Ele inclusive chegou a dizer que o Teta jamais ia alcançar o sucesso porque ele é casado e o cara, quando é Red, não pode ser casado. Mas, contrariando todas as expectativas, o tempo passou, o Teta sofreu calado e depois de um tempinho os dois viraram sócios e o Ryan comprou o Redcast e a gente sabe toda essa história. Porém, o que poucas pessoas imaginam, principalmente pela postura do Teta Chagas ultimamente, que de Red não tem nada, e já não é de hoje. Lá no canal Submundo Intelectual ele só falava sobre a fofoca Piu. Ele se tornou também um dos maiores especialistas em falar de divórcio dos famosos. Quando teve o divórcio do Kaká, ele farmou até as ovas, fez uns 3, 4 vídeos falando sobre o mesmo assunto. Quando o Carioca do Pânico divorciou, também foi a mesma coisa. E Red que é bom nada. Antes mesmo dele ter essa sociedade com Ryan, ele já era a Sônia Abrão da Red Pill. E agora no Redcast ele transcendeu a fofoca Pill. Ele também fala sobre astronomia com o Sérgio Dostoletes. Agora também tem o velho Vamp lá falando sobre futebol. Bianquinha também teve a sua participação. E com tudo isso a gente imagina que o Bolivariano dos velhos tempos nem exista mais, aquele raiz que falava sobre a Red. Mas pelo jeito estávamos enganados, senhores. Recentemente Renato 38 participou lá do Redcast e eu não sei se o Teta se deixou levar pela influência ali do momento. A gente sabe que o 38 é sangue nos olhos e do nada Teta mandou uma das maiores Red que eu já ouvi ele falar em toda a minha vida. A hora que eu vi ele mandando essa pedrada eu não acreditei. Primeiro eu vou colocar o vídeo dele falando aí como que vai ser em um eventual divórcio que ele tenha com a esposa dele e depois vamos discutir mais sobre esse assunto. Eu exijo explicações. É. Maravilhoso. Não, eu já falei que eu sou adepto desse negócio aí, velho.
Se minha esposa separar de mim, eu não leva um centavo. Tá aí, essa é a declaração oficial, objetiva e direto ao ponto. Se um dia a esposa de Bolivariano dos Santos resolver se separar dele, o grosso ela não leva. Ele é desse tempo e por mais que a gente tenha achado que o Teta tenha se rendido aí à fofoca Pio, mas não senhor. Eu, como eu disse no começo do vídeo, fiquei surpreendido com essa declaração dele. Como eu havia falado, o Bolivariano dos Santos não pode ser considerado um cara muito gato hoje e olha que ele já fez vários procedimentos. Agora você imagina então quando ele era pobre. Eu vou até colocar as imagens aí pra gente fazer a comparação. A diferença é gritante, né, senhores? Não que o Teta seja muito gato hoje, mas antes era a falta de educação. É um tapa na cara da sociedade. Mas vamos lá, pra ser justo aqui, senhores. Quem acompanha o Redcast desde o começo, desde os tempos de Beluga, sabe que quem ficava ali no copiloto, até onde eu sei, era a esposa do Teta dos Santos. Não era isso? O dia que o Ryan Santos, por exemplo, foi lá e colocou os caras pra mamar, a esposa do Teta estava presente nesse momento. Eu não tenho certeza, mas talvez era ela que fazia a operação da live nesse mesmo episódio, quando o Ryan falou que o Teta nunca ia fazer sucesso porque ele é casado. O Júnior defendeu a esposa dele naquele momento. Eu vou até colocar um trecho desse vídeo pra gente poder relembrar. E aí eu vejo, cara, ou você vai deixar a Red Pill de lado, essa coisa de conteúdo de lado, ou você vai deixar tua mulher de lado. Tomara que ela não esteja assistindo isso. Ela tá ali. Mas você acha que minha esposa tá... Eu não sei, cara. Não, eu falo assim, pô, uma coisa que minha esposa é uma referência nesse sentido, porque ela é uma parceira minha, velho. Tá aí um trecho do vídeo onde ele fala que a esposa dele é a maior parceira dele. Ele era pobre e judiado, como a gente pôde ver pelas imagens. E agora tá falando que se a esposa largar dele, ela não vai ficar com nenhum real? Eu exijo explicações. Isso aí não é justo não, senhores. A guerreira conheceu o Júnior na baixa, desconhecido do grande público. Era um mero bolivariano lá de Guarulhos, que não tinha nada na vida. Ela ajudou o cara, ela tava presente nesse dia aí do Redcast. E agora ele tá falando que o grosso é só dele. Será que o Bolivariano dos Santos não tá sendo muito bombom goloso, não? Esse grosso não é só dele não, senhores. Sei lá quanto tempo que ele tá junto com essa esposa aí, mas eu garanto que se ela der o ghost, como tem até as imagens aí comprovando que ela acompanhava ele e tudo, de graça não vai ficar. E a pergunta que fica é a seguinte, por que que o Teta tá tendo esse tipo de mudança de postura? Sendo que naquela ocasião lá do Ryan, onde ele foi esculhambado, ele defendeu a parceria que ele tinha com a esposa e agora já tá tirando o pé, né? E o que será que tá acontecendo, senhores? Eu já tô começando a me preocupar com essa situação. Claro que se um dia Teta se divorciar, eu vou fazer o máximo possível pra ser um dos primeiros a fazer esse vídeo, só de raiva também, porque ele já fez isso com muita gente, mas eu espero que não. Se isso acontecer, a impressão que dá é que o Teta conheceu a esposa quando era pobre e assim que ele conseguiu colocar logo as suas duas mãos no grosso, ele já começou a mudar de ideia e eventualmente já pode estar até de olho em outra, senhores. É sempre assim, o cara conhece a esposa pobre, geralmente a esposa também é pobre, só que o cara quando enche a mão no grosso, um exemplo disso é o pai do Hendrik mesmo, que foi casado há um tempão também com a mãe do Hendrik, ele não tinha nem dente naquela época, a senhora também, né, braço de merendeira. Nem quero tocar nesse assunto, mas assim que o grosso entrou, o cara se separou da esposa, fez uma transformação maravilhosa em sua aparência, assim como o Bolivariano dos Santos. A esposa também já não possui mais o braço de merendeira, e se isso acontecer com o Teta e sua esposa, pra mim vai ser uma grande decepção. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha que tá acontecendo. Será que Teta dos Santos tá passando por uma crise em seu relacionamento? Deixa aí nos comentários e eu peço a todos, logicamente, que mantenham respeito aí ao Júnior e principalmente à esposa dele. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Teta Masters Prochasca Little Pistol Sub 5 pobre, que é assim que conseguiu o grosso financeiro, já tá pensando em se separar da esposa, desbeiçado o Bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu! Falou, você é pobre, por isso que você é pobre. Falou que o Júnior, ele é casado, por isso ele não vai prosperar. Falou que o Júnior é por isso que ele é pobre, porque você é pobre, por isso que você é pobre. Ele é pobre porque ele não investe em tráfego pago. Quer dizer, às vezes não.